Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom, estamos aqui em mais uma sexta-feira para fazermos mais um devocional em nossa semana e hoje estou aqui para deixar uma mensagem para os irmãos. Eu gostaria então que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, onde nós estaremos fazendo uma leitura bíblica no Sermão do Monte, o primeiro, Sermão de Cristo. Nós vamos ler aqui alguns versículos, dos versículos 17 até o 20, em que Cristo ele diz assim, Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra estiverem, nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus, ensiná-la, será considerado grande no reino de Deus. Eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Bem, irmãos, aqui no Sermão do Monte, nós temos aqui a narrativa deixada por Mateus, dos principais sermões pregados por Cristo. E nesse sermão, Jesus trata de vários assuntos, Nos primeiros versículos a gente vê ele falando das beatitudes, depois ele fala sobre as perseguições, ele fala sobre sermos o sal da terra e a luz do mundo, e logo após, ele falar sobre nós sermos justamente o sal, aquilo que dá sabor a esse mundo insípido, a luz que esse mundo precisa para enxergar a Deus em meio a tantas trevas, nós também temos que ser cristãos que dá testemunho mediante a boas obras. Cristo está fazendo aqui um contraste entre os mestres da lei, que se diziam cumpridores da lei de Deus, que se diziam obedientes, seguidores, e cumpridores ali dos mandamentos de Deus. Em que Cristo diz que, na verdade, eles não eram, porque eles não faziam, e quando faziam, o faziam buscando a admiração dos outros para si, buscando sempre o reconhecimento humano. O que Cristo quer nos deixar para a gente é que, sendo nós sal da terra e sendo nós luz do mundo, a nossa luz ela deve brilhar e o nosso sal ele deve ter sabor. E essas questões elas são manifestas ao passo que nós praticamos aquilo que Cristo deixou para nós praticarmos. Veja, uma vez que somos salvos, uma vez que fomos alcançados pelo dom da graça de Deus, e agora somos sal e agora somos luz, temos que salgar e temos que iluminar. E fazemos isso manifestando as boas obras, que Cristo está dizendo no texto de Mateus, que é a lei. Ele não vem para abolir, no sentido de não cumpram a lei, não pratiquem mais o que diz a lei. O que Cristo quer dizer é o seguinte, veja, eu vim cumprir, na verdade, a lei se encontra plena em mim. E a função que eu deixo para os meus discípulos agora é de seguirem o que eu fiz, de obedecerem os mandamentos da lei. Então, desta maneira, seguimos a Cristo porque uma vez alcançados por Ele, uma vez alcançados por sua salvação, vamos seguir o exemplo dele de obedecer e cumprir essa lei. Veja que ele diz que nem a menor letra da lei, que é o tio, a menor letra do alfabeto hebraico, ali, na verdade o tio é o ponto do iota, que é ali o menor sinal do alfabeto hebraico, foi tirado da lei no sentido de que nada foi abolido no sentido da lei moral, a lei que nós devemos praticar moralmente como cristãos, que é o nosso código ético e moral. Então, a nossa luz, o nosso sal, ele deve sim ter suas funções. E aí ele termina dizendo que a menos que a nossa justiça exceda a justiça dos fariseus, não entraremos no reino dos céus. O que Cristo quer dizer é o seguinte, veja, os judeus buscavam se justificar pelas obras. Eles buscavam se sentir justos diante de Deus através das obras deles. Só que o grande problema é que nós sempre vamos cumprir certas leis e desobedecer em outras, de modo que nunca vamos alcançar justiça, ser justos, a justificação por meio das obras. O texto bíblico ele é muito claro deixar que nós alcançamos isso mediante a graça de Deus, que nos imputa a justiça de Cristo. Então, quando nós praticamos boas obras, não praticamos para alcançar a salvação.
praticamos justamente ao contrário, porque já fomos alcançados. Praticamos porque somos justificados em Cristo mediante a fé pela graça dele. Então, logo, as obras que praticamos não são nossas, não são meritórias, mas são unicamente para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Porque é o Espírito que habita em nós, que as pratica através de nós. Por isso que Paulo, em Gálatas 5, vai chamar essas obras de fruto do Espírito. Porque o que só podemos praticar através de nós mesmos são as obras infrutuosas da carne. Então, uma vez alcançados por essa graça, por esse dom, praticamos dando o testemunho do Evangelho, da salvação, sendo sal, sendo luz, a salvação de Cristo Jesus. Por isso que é desta maneira, a nossa justiça excede a dos fariseus, que eram os hipócritas, excede a dos escribas, que meditavam, que prestavam atenção ali de dia e noite escrevendo a lei, mas não as praticavam. Então, irmãos, deixo para vocês essa noite de sexta-feira esse devocional, que venhamos cada vez mais nos sensibilizar a cumprir a lei de Deus. Vamos praticar o que é certo, praticar o que é bom, amar acima de tudo, exortar na hora que for preciso e seguir o exemplo de Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te engrandecer. Tua graça e teu amor são tão grandes que nos alcançaram, apesar da imensidão de nossos pecados. Deus nos ajuda a sermos sal e luz. Nos ajuda a praticarmos o que é certo, o que é bom, em meio a tanta injustiça, em meio a tanto caos, em meio a tanta corrupção. Nos ajuda a ser o que esse mundo precisa, pela luz e a revelação do teu Evangelho. Fica conosco e nos ajuda a passar por esse momento difícil. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.